O príncipe Vlad se torna um vampiro para proteger o seu povo de um exército invasor, mas é forçado a escolher entre a sua família e a sua humanidade. E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos recapitular Drácula, a história nunca contada de 2014. Se a história te prender, fortalece o canal se inscrevendo, deixando o seu joinha e deixe um comentário aqui que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! No ano de 1442, o sultão turco utilizou 1000 meninos da Transilvânia como escravos para fazer parte de seu exército. As crianças escravas eram agredidas e treinadas para matar sem consciência todos que desafiassem os turcos. Um desses garotos se transformou em um guerreiro feroz, que fazia com que os exércitos recuassem com a menção de seu nome. Ele é Vlad, o Empalador, filho do dragão. Enjoado de todos os seus atos, Vlad retornou à Transilvânia para governar e enterrou todo o seu passado com os mortos. Seus súditos o conhecem como príncipe, mas o mundo o conhecerá como Drácula. Nos dias atuais, Vlad reina na Transilvânia. Ele e seus soldados recebem a informação de que um elmo turco estava em suas terras. Vlad averigua o objeto que estava no rio, confirma que pertence a um batedor turco e que, onde há um, existem mais. Em seguida, ele percebe que o elmo turco foi trazido até o local pelo rio e que o local de origem do objeto é a Montanha do Dente Quebrado. Vlad diz que logo anoitecerá e que os soldados turcos irão buscar abrigo. Então, ele ordena que os soldados voltem ao castelo e aumentem a segurança do local. Ele segue dizendo que os turcos cruzaram sua terra sem aviso e que isso é um sinal de guerra. Enquanto isso, Vlad parte com 2 súditos para a Montanha do Dente Quebrado. Eles se aproximam da entrada de uma caverna que há na montanha e imediatamente morcegos saem da caverna. Vlad diz que os turcos estão dentro da caverna, pois os morcegos não saem durante o dia. Após isso, eles entram na caverna, porém, eles veem ossos esmagados por toda a parte e chegam à conclusão de que não foram os turcos que fizeram aquilo. Imediatamente, eles ouvem o som de uma besta, que enxerga no escuro e vê todos os movimentos deles. Um dos soldados é pego e, quando começam a fugir, mata o segundo soldado. Vlad corre para a saída, mas a besta o persegue. Próximo da saída, ele cai no chão e pega sua espada para se defender, que reflete a luz do dia e espanta a criatura. No castelo, ele conversa com um monge. O monge diz que o encontro de Vlad com a criatura não foi mera coincidência. Ele relata que todos os monges tiveram o mesmo sonho com aquela criatura. Ele explica que os místicos haviam profetizado que um grande mal viria sobre a terra, um vampiro. Ele segue dizendo que essa besta já foi um homem mortal, que conjurou um demônio para negociar poder. Esse homem teve seu desejo realizado, mas foi enganado pelo demônio, pois o preço foi ser condenado a passar a eternidade naquela caverna, até o dia em que encontrasse aquele que o libertaria. Quando Vlad ouve tudo isso, ele pede ao monge que guarde segredo sobre o assunto. Em seguida, Vlad encontra seu filho, Íngeras, e sua esposa, Mirena. Ela percebe que Vlad está preocupado e o questiona, mas ele apenas diz que foram lobos e que havia perdido 2 bons homens. Na conversa com Mirena, ele relembra que quando foi levado para ser escravo dos turcos, tinha a idade atual de seu filho. Ele diz ainda que tudo o que ele quer no momento é paz. Mais tarde, todos estão em banquete e celebram 10 anos desde que o príncipe voltou para a Transilvânia e que eles estão em paz. No entanto, homens turcos entram no salão e interrompem o banquete. Hansa Bey se aproxima de Vlad e o príncipe diz que os tributos do sultão estão prontos, mas o soldado turco
responde que existem mais assuntos que precisam ser discutidos. Mesmo com Vlad dizendo que os turcos não possuem inimigos naquele local, Hansa Bey diz que um destacamento de seus soldados desapareceu. Ouvindo isso, Vlad diz que não os matou. Quando os turcos estão prestes a ir embora, Hansa Bey informa que o sultão está exigindo 1000 garotos para que façam parte de suas tropas. Vlad o questiona e diz que essa prática havia acabado há anos, mas ele apenas recebe a resposta de que o sultão espera sua obediência. Enquanto Hansa Bey relembra que foi o próprio pai de Vlad que o entregou aos turcos, um dos soldados turcos olha e pega em um dos garotos que está no local. Vendo isso, Vlad o ameaça e eles vão embora. Mais tarde, Vlad conversa com seu filho e diz que seu próprio pai o entregou ao sultão para provar sua lealdade, mas que seu filho não precisa se preocupar. Em uma conversa com Mirena, ela sugere que Vlad converse com o sultão, pois devido aos anos que eles ficaram juntos, tornaram-se quase irmãos. Com isso, ele parte para o acampamento do sultão em busca de misericórdia. Enquanto conversam, o líder turco pergunta o motivo de ainda não ter visto as 1000 crianças que ele havia pedido. Vlad oferece sua vida em troca das 1000 crianças e diz que ele vale por 1000 homens. No entanto, o sultão responde que não quer apenas mais um soldado, mas que quer as 1000 crianças e uma a mais, íngeras. Antes de ir embora, ele diz que os soldados turcos vão voltar com Vlad para garantir que ele entregasse os 1000 garotos. Na volta, Vlad encontra Mirena e Íngeras. Mirena fica desesperada ao ver que os soldados turcos estão ali para levar seu filho. Vlad pede que ela confie nele, mas ela diz que não deixará isso acontecer e tenta impedir que eles levem Íngeras. Enquanto Vlad avança em direção aos turcos, Íngeras escolhe ir com eles, deixando Mirena sem reação. O menino corre até seu pai, que o acompanha até os soldados turcos. Vendo isso, um soldado turco comenta que esperava mais resistência de Vlad, mas em seguida, Vlad diz para seu filho correr até sua mãe e rapidamente saca a arma e ataca todos os soldados. Ele enfrenta todos os turcos ao mesmo tempo e os derrota. Um de seus soldados diz para Vlad que ele não será capaz de protegê-los da guerra que irá chegar até eles. Mas Vlad tem uma ideia do que fazer, e então vai até a montanha do Dente Quebrado. Lá dentro, ele ouve a voz do vampiro. A criatura diz que nenhum outro homem havia retornado antes, mas Vlad responde que nenhum homem escapou dele para que pudesse retornar. O vampiro aparece na frente de Vlad, derruba sua espada e se aproxima dele. Ele diz que sente cheiro de esperança em Vlad e se pergunta que tipo de pessoa cava sua própria cova e ainda consegue sentir esperança. Com isso, Vlad responde que um homem desesperado faria isso. Então, ele pede para o vampiro salvar sua terra e sua família dos turcos. Na sequência, o vampiro pergunta se o povo de Vlad sabe que ele matou muitos inocentes. Quando Vlad mente, ele é ameaçado de morte e então confessa que matou milhares e que não sentiu nada ao fazê-lo. Em seguida, ele diz que os homens não temem espadas, e sim monstros. O vampiro diz que esperou muito tempo para que aquilo acontecesse, pois se ele será a salvação de Vlad, Vlad será a salvação dele. Então, ele derrama seu sangue e diz para Vlad beber, para que ele possa experimentar seu poder. Ele terá a força de 100 homens, a velocidade de um cometa, o domínio sobre a noite e os animais noturnos, além de ver e ouvir por meio de seus sentidos, e ser capaz de curar seus ferimentos. O vampiro explica que assim que beber o sangue, Vlad terá uma sede insaciável por sangue humano. Mas caso ele consiga resistir e não consuma sangue humano, após 3 dias ele voltará ao normal. Porém, se beber o sangue humano, ele será o novo receptáculo destinado a destruir tudo o que ele ama, o povo e a sua família.
O vampiro diz que por fim estaria livre para fazer sua vingança e poderia convocá-lo para o eterno jogo de sua vingança. Mesmo assim, Vlad bebe o sangue e cai inconsciente no chão. Momentos depois, ele acorda no rio com seu anel queimando seu dedo. Ele tira o anel de prata e o coloca em um colar. Ele percebe que seus ferimentos estão sendo curados imediatamente. Ele ganha grande percepção de todos os animais, supervisão e audição. Enquanto isso, o castelo está sendo atacado por homens turcos. Vlad chega ao local que está sendo destruído e encontra Mirena e Íngeras. Todos questionam sobre onde